Olá pessoal, bem-vindo a mais um Café com o Doutor. Hoje a gente está recebendo aqui o Henrique Araque, da Araque Tomazetti. Isso. E a gente se conheceu na Moai, né? Nós três aqui fizemos parte do mesmo conselho, então Exato. Bem-vindo, obrigado pela sua presença aí. Pelo convite, pessoal. O Henrique, ele é professor, advogado, já tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Tranquilo. Né? Deve pintar o cabelo, 20 anos de experiência, tá com esse cabelo pretinho, tá novo demais. 42 anos. Tá doendo, né? Tá bem. Bons médicos. Exato, bons médicos. Bom, então, óbvio, advogado, então hoje o assunto vai ser exatamente isso, direito e como isso pode ajudar aí. Hoje, assim, eu resolvi chamar Henrique aqui porque a gente tem uma grande dor em toda a sociedade, né? E os médicos, todo médico uma hora vai precisar do advogado empresarial, até porque o contrato de sociedade de contabilidade não atende nenhuma sociedade quando você tem um colega médico que está abrindo uma clínica ou um consultório. Ele pode te atender quando você usa só para receber, quando você ainda é o falso MEI, está funcionando como PJ, como o Fabiano falou aqui no nosso outro episódio. Então, hoje eu quero trazer ele até porque eu já tive sociedade onde teve muita bomba, muito BO, e no final das contas, apesar de a gente ter tido contrato com um advogado empresarial, ele deixou de uma forma que a gente não conseguiu resolver, teve conflito e eu perdi muito dinheiro. Por quê? Porque eu não me atentei à importância do advogado empresarial e paguei caro, ainda paguei e não resolvi. Então hoje eu quero trazer aqui com vocês o Henrique junto com o Fabiano para a gente falar aí e já puxa a bala na primeira pergunta que é, cara, explica pra gente, primeiro, o advogado empresarial, o que ele atua para a clínica e até onde? Vamos lá. Primeiramente, agradeço o convite, é sempre um prazer. Eu, por acaso, nessa minha carreira, eu já tive bastante contato, especificamente com problemas societários de médicos, porque eu acho até engraçado, tem alguns amigos que atuam nessa área, e o médico ele segue mais ou menos o mesmo padrão, assim, né? Ele tá realmente, assim, muito preocupado com fazer dinheiro, até porque vocês fazem muito dinheiro, diga-se de passagem, e investir, normalmente, vocês pegam, faturam o dinheiro, tal, aquela coisa, e investem em imóveis e segue o jogo. Então vamos lá, vamos começar. Direito empresarial. Tem muita gente que confunde um pouco as coisas, porque acha que o cara de direito empresarial, o empresarialista, ele é um cara que atende às necessidades da empresa. E normalmente uma empresa, hospital, clínica, seja lá o que for, ela tem, via de regra, duas grandes preocupações básicas: tributário, trabalhista. Tributário, trabalhista, especificamente médico, vai ter mais um problema que é erro médico, entendeu? Então essas são as preocupações, vamos chamar assim, da empresa dos médicos, do empreendimento dos médicos. Mas você pode prestar atenção que do que eu falei aqui, eu falei de três áreas muito específicas. Direito do trabalho, certamente vocês todos conhecem alguém de advogado de direito trabalhista. Tributarista, então questões tributárias, fiscais, recolher menos imposto, mais imposto, aquela coisa toda. Erro médico, normalmente associado a direito do consumidor, por conta de uma questão dessa, ou alguém especializado em direito civil, responsabilidade civil de médicos. Temos essas duas situações. Tradicionalmente, nada disso é o que eu faço, o meu escritório, que é bem especializado em direito empresarial, faz. Por quê? Porque isso são preocupações que você vai ter tendo só você, sendo você com mais sócios, sendo você como um colaborador, você como um MEI, você como qualquer outra situação. Então, a despeito de serem problemas de empresários, não é um problema de direito empresarial, porque normalmente o que a gente associa com direito empresarial são coisas mais de infraestrutura. Então pense em infraestrutura, vamos supor, olha, se eu preciso de muita ajuda para montar uma sociedade limitada, unipessoal? Não. Baixo o modelo da junta ou pego o modelo do contador, dispara e pronto, tem um CNPJ. É quase tão simples quanto montar um MEI hoje em dia. Então você realmente não precisa de ninguém para trabalhar isso. Agora, quando você começa a querer ter um sócio, aí que eu quero dizer essa questão de problema de infraestrutura. Por quê? Porque agora não é mais só seu. Essa sala não é mais só minha. Não sou eu mais quem toma as decisões com relação a isso. E aquela coisa, quando você
passa a ter um sócio, quando no início o sócio de 50% de nada, tá todo mundo feliz. É a grande coisa que acontece. Sim. O problema é quando você começa a ter problemas. Esse que parece um pleonasmo, mas não é. Enquanto só sou eu, assim, eu posso ter problema com os meus divertidamente aqui, mas assim, é um negócio que não se externaliza. Agora, quando eu tenho um sócio, ele tem os problemas deles, ele tem a necessidade dele, ele tem vamos dizer, as ambições dele e a forma dele conduzir as coisas. E ele tem a cobrança dele também. Ele tem a cobrança dele não apenas entre vocês, mas vamos dizer assim, com os stakeholders dele. A mulher dele, o marido dele, os filhos dele, entendeu? Porque fica assim, pô, tá, como é que você é muito difícil. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, e vai parecer engraçado, quando você tem um sócio, tem uma terceira pessoa ali que a gente não está acostumado a pensar. Pro direito, a gente tem, vamos supor, você sócio e a sociedade. A sociedade é uma pessoa pro direito como eu e você. Ela tem direitos, tem obrigações, é normal. Pro direito, então a gente tem 3 pessoas ali dentro. Então quando duas pessoas, você já começa a ter um problema, quando você tem 3 para se considerar, a probabilidade de dar problema, quando der problema, é muito grande. E aí você vai ter que fazer como em qualquer jogo. Você olha pro manual, beleza, olha, você acha que A, você acha que B, mas vamos ver como é que tá na regra do jogo. Ah, então a regra do jogo é B? Então bora seguir. O grande problema... Sabe aquela história de o que é combinado não sai caro? É isso. Então assim, se você tem um bom contrato social, um bom acordo, que é o que um advogado de direito empresarial faz, parte do que a gente faz, mas é justamente construir essa infraestrutura, muitas vezes a gente pode evitar a briga porque a regra do jogo está aqui. Como a gente pode minimizar o efeito da briga. Então é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Onde tem gente tem problema. Sim. Ponto. Simples assim. Onde tem gente tem problema. Pô, na sua família tem problema, você poderia ter... Você não tô falando que você vai se matar dentro da sua família, né? Com seu irmão, com seu marido, com sua mulher, não é isso. Mas tem problema. A questão é que, e pode não parecer, quando a gente casa, quando a gente constitui uma família, há um contrato social, não dito. Vai depender muito do seu contexto sociocultural, do seu contexto religioso, mas há um contrato. Há uma expectativa que você pode jogar para aquilo quando a coisa começa... Por exemplo, há uma expectativa de que ambos vamos ter trabalhos e obrigações iguais, vamos ter voz igual para a criação dos nossos filhos. Então não vai ser você que vai decidir, não vai ser você que vai decidir. Então isso pode não estar escrito, mas é um combinado. Então o contrato social, ele é isso. Ele é um combinado, tá? Junto com o acordo de sócio, que são os 2 grandes instrumentos, são combinados para dizer como é que as coisas vão funcionar entre a sociedade e terceiros, e entre vocês enquanto sócios. E não dá para pegar um modelo. Não dá para você comparar uma sociedade de médicos com um restaurante, em que pese eu posso usar o mesmo modelo de contrato social. Mas são problemas diferentes, necessidades completamente diferentes. Sim. E assim, partindo desse princípio, o que são os erros mais comuns que os médicos cometem no contrato? Porque assim, a gente há de convir que toda empresa tem uns caminhos, né? Ou ela vai falir, ou vai ser vendida, ou ela vai ser para sucessão, que é outra história, mas ela vai ser vendida, porque se você não vender nessa geração, seus filhos ou netos vão vender, ela vai ser vendida. E isso gera questão de muito... se chegar nesse ponto, mas, digamos assim, o que acontece de erro mais comum da parte dos médicos? Então vamos lá, eu vou pegar 3 fases de um empreendimento qualquer e vou contextualizar dentro dos médicos. Então beleza. Criamos a empresa, modelo, vamos dizer assim, pegamos o que há de mais padrão dentro de um contrato social. Primeiro grande problema que eu vou ver, são vários problemas. Primeiro grande problema, quem manda? Não no sentido de quem manda que eu tenho que me submeter. O que eu quero dizer é quem é que fala pela sociedade. Porque como eu falei, mesmo a sociedade de 2 pessoas, tem uma terceira aqui que é a sociedade. Mas você tem boca, a sociedade não tem boca. Então quem é a boca da sociedade? Primeiro grande erro que todo mundo comete, os 2 são. Todo mundo é sócio e sócio administrador com 50%. Quando tá tudo alinhado, é óbvio que isso vai funcionar, porque, tá doendo no bolso de todo mundo, a gente quer crescer. O problema, como eu disse, é quando dá problema. Quando eu quero ir pra direita e você pra esquerda. Quem decide? Primeiro grande problema é os 2 serem sócios administradores 50-50 e você não tem uma regra de desempate. Segundo grande problema é quando você tem uma sociedade na qual, apesar de no papel os 2 serem sócios administradores,
De fato, só um que fala pela sociedade, só um assina o cheque, só um movimenta a conta do banco, só um contrata funcionário, só um paga salário, só um que de fato faz isso. E qual que é o problema? Quando você tem uma sociedade que você tem todos os sócios são administradores, quem é que presta conta para quem? Quem é que pode pedir? Pô, mas o que está acontecendo com o dinheiro? Estamos investindo onde? O que está acontecendo? E tem umas outras consequências legais da ausência da prestação de contas. Mas assim, as práticas são essas. Porque, pô, vamos supor que você meteu a mão no dinheiro, então você desviou, você gastou com alguma coisa que ele não concorda. Uma ação possível seria, eu quero exigir contas, eu quero que ele demonstre com que ele está gastando dinheiro. Só que você é administrador também. Entendeu? É como se vocês dois estivessem sendo a boca da sociedade. Então, se ele agiu de uma maneira que você discordou, vamos dizer assim, a culpa é sua de não ter fiscalizado, não dele de não ter te prestado contas. Você faz parte do mesmo órgão, vamos dizer. Os dois são a boca. Essa sociedade tem duas bocas, que quando tá falando em uníssono, massa, mas quando um tá falando A e outro B, vai dar problema. Então eu tenho esses dois problemas. Terceiro problema de ordem prática, ainda assim, nesse curso de surgimento da sociedade, ainda estamos querendo conduzir a coisa legal. É uma sociedade que a distribuição de lucro é 50-50. Porque existe um problema que, particularmente para a sociedade de médicos, é muito parecido com a sociedade de advocacia. Vamos supor que você vou pegar uma prática que é bem recorrente, clínico geral, beleza? Clínico geral, bicho, tem trabalho, você não fica sem trabalho, não existe clínico geral que não não faça 500 plantões se ele não quiser de domingo a domingo, certo? Você não, você é um neurocirurgião especialista em lobo esquerdo, beleza? Quem que vai ter mais trabalho? Em volume? Você. Em talvez em margem de lucro, em valor agregado, você. Mas aí você pensa, pô, mas se eu vou trabalhar aqui, porque uma cirurgia que ele pega, porra, mata tudo. Massa. Então significa que você vai carregar a sociedade, né, a despesa da sociedade, a distribuição de lucro, que é proporcional, lembre, durante 70% do tempo, 80% do tempo, mas massa, os 20% dele cobre tudo. Certo. Eu te pergunto, pra que ele vai trabalhar? Se ele ficar sentado em cima da mão, ele recebe 50% de tudo que você produz. Certo. Então, quando você faz uma sociedade de prestadores de serviço, onde o sócio, é esperado que os sócios também trabalhem na sociedade, se você desacoplar a participação dos resultados ao trabalho efetivo, você cria um caronista. Você cria um estímulo pro cara ser caronista. Aí chega lá no meu escritório, porra, meu sócio não tá fazendo nada, quero tirar ele da sociedade. Eu falo assim, ele não é obrigado a fazer. A obrigação do sócio, em 99% das sociedades, no contrato social, principalmente o padrão, é aportar o dinheiro no capital social. Que eu não falei até agora porque é absolutamente relevante para a sociedade médica. Pode puxar o contrato social de qualquer um de vocês, vai estar lá. Capital social de 10 mil reais, você entrou com 5, você entrou com 5. Você não botou 5, você não botou 5, isso não faz nenhuma diferença. Então, nesse tipo de sociedade, onde que faz diferença? Se eu fosse montar um restaurante, porra, eu ia meter 100 mil reais, você ia meter 100 mil reais porque a gente ia montar uma estrutura. Normalmente, sociedade de prestador de serviço, a estrutura é o de menos, você aluga essa porcaria toda. A não ser que a sua especialidade médica envolva a aquisição de equipamentos caros, aí a coisa começa a mudar de figura. Mas perceba, se não for desse jeito, eu te pergunto, por que eu vou trabalhar se eu ficar... Por que eu vou captar cliente ou paciente se eu recebo 50% do seu trabalho? E aí não tem solução, porque você não tem como forçá-lo a trabalhar. Quer dizer, qual que é a solução? Você não tá gostando? Você sai. Pô, mas aí eu vou deixar tudo que eu construí, vai. Ou então você vai ter um casamento... Não pode falar a palavra, um casamento inadequado, escatológico, vamos dizer assim. Aí, assim, aproveitando que você falou sobre... Que aí ele é meio que briga fim de sociedade. Mas existem formas da gente, por exemplo, porque isso sempre há um problema. Eu já tive sociedade onde que na hora de sair, meu amigo, o negócio vale tanto, eu botei tanto, eu quero tanto para sair. Eu falo, cara... A empresa está dando prejuízo, ela não vale nada. Vamos lá. E aí você consegue definir no contrato formas para fazer valuation. Do produto que você comprou. Que é a boa e velha valuation, né? Então, é isso que eu ia chegar nesse ponto agora. Então, eu falei que eu ia falar dessa evolução da vida da sociedade. Então, primeira parte, montamos a sociedade e a sociedade está funcionando aos trancos e barrancos. Eu estou mostrando uma série de problemas com a sociedade funcional, mas tá uma bosta. Aí falei, pô, não tá legal. Não tá, você edita aí depois. Não tá legal, beleza. Agora, então assim, não tá legal, puta, não aguento mais, vou sair. Aí vem um outro problema. Se eu fosse... Olha, tem um viés de racionalidade que fala o seguinte, que a gente chama de efeito herança, tá? Pra usar o endowment effect. Qual que é a ideia? Se eu
te oferecer para comprar, eu estou disposto a pagar menos por isso do que eu estou disposto a vender. Então, se eu chegar... Hoje você não pensou em vender seu carro. Se eu chegar e oferecer, sei lá, 60 mil pelo seu carro, você fala assim, cara, não vendo. Mas se você estivesse na rua e fosse comprar um carro nas mesmas situações e estado de conservação, você não pagava 60. Com certeza. Então a gente tem uma forma de enxergar a realidade de maneira diferente quando é meu e quando é dos outros. Pega esse detalhe. É aquilo, o meu vale sempre mais do que o do outro. Muita gente é assim, né? É o apego. Isso é o pessoal de economia comportamental, lá o Kahneman, Tversky, eles provaram que isso é uma constante no ser humano. É óbvio que tem exceções, mas é uma constante no ser humano. Total. Então o que vai acontecer? Se eu chegasse hoje para comprar 50% da sua sociedade, peraí, deixa eu pensar. O Araque pagando dinheiro, ele não vai trabalhar, mas ele vai comprar o fluxo de caixa futuro, um Alves fora, valuation, tal, EBITDA, 1 milhão. Eu falei, fera, eu falaria, leve, não quero mais essa porcaria. Mas para você, se 50% da sua sociedade vale 1 milhão, dado que eu tentei comprar um 50% e você não vendeu, logo a valuation dela é 2 milhões. Conta é trivial. Sim. O problema é quando você vai sair. Porque quando você vai sair, eu tenho um problema. Nessa negociação, onde eu quero comprar, ou a gente chega num preço, ou não tem negócio. Você fica com a sociedade eu vou fazer minhas coisas. Né? O problema é quando não precisa haver um acordo para que o negócio aconteça. Eu vou explicar o quê. Se eu peço para sair, não importa se a gente chegar ao acordo com quanto que a minha parte vale. Eu vou sair e você vai ter que pagar alguma coisa. O problema é quem é que vai definir o que é essa coisa. Porque se eu não chegar no acordo com você, vai ter que ser o juiz. E qual que é o parâmetro que ele vai ter? Esse é o problema. Normalmente o parâmetro do juiz, o parâmetro do perito, eu vou achar que está baixo, você vai achar que está caro, por aquilo que eu acabei de explicar. Então, o que o legislador faz? Ele coloca uma regra geral. Se você não definir no contrato social, aí a regra, pseudo-regra, que pseudo-ajuda, vai falar o seguinte, vai ser definida pelo balanço de determinação. A massa vai fazer o balanço de determinação, que não tem definição legal. Eu não sei o que é o balanço de determinação, não está em nenhum lugar o que é o balanço de determinação. Então alguns juízes, alguns doutrinadores, eles chegaram à melhor conclusão que balanço de determinação é balanço patrimonial ajustado. Então, fundamentalmente, eu vou olhar o que está no seu balanço hoje. O que tiver lá no patrimônio líquido, eu vou só ajustar o ativo a valor presente, o passivo a valor presente, né? Pode estar defasado, porque eu comprei patrimônio há muito tempo, tem a depreciação, mas é fundamentalmente 50% do que está no PL. O que, se você está investindo numa fábrica, pode ser considerável. Numa sociedade de médicos, o que vai estar no PL? Sociedade de médicos, sociedade de advogados, normalmente é o seguinte: vendeu, faturou, fecha o mês, distribui o lucro. Por quê? Porque a gente vai reinvestir em quê? Assim, se você é consultório, pensa num psiquiatra. Ele vai reinvestir em quê? Em livro? Em computador? Entendeu? Não faz sentido. Então, em termos de patrimônio, não sobra nada. Só que por que você queria vender por 1 milhão? Você reinveste em equipamento. Depende da sociedade. É esse que é o detalhe. E equipamento deprecia. Aí tu tem que fazer a depreciação. É bem complexo. O que eu quero dizer é o seguinte... Eu ia até questionar se o teu conselho era fazer uma atualização do contrato social para não ficar lá 10 mil lá. Não, o capital social não faz a menor diferença nesse caso. O capital social, eu inclusive já gravei um vídeo sobre isso, ele é nocional. Ele serve apenas para saber quanto que eu tenho 5 mil de 10 mil, então eu tenho 50% da sociedade. Não serve para mais nada. Só para definir percentual. Pronto, é isso. É só para isso. Ele só é relevante no início, depois mais nada. Ele não vale numa briga judicial como o documento falar. Não, era 1 milhão aqui, era 500 mil. Se não, vamos supor, você sai, então leva seus 5 mil. Não, 5 mil, você tá maluco, essa sociedade vale muito mais, dada aquela nossa conversa. Só que qual que é a questão? Por que ela vale 1 milhão? Normalmente não é por conta de patrimônio que foi reinvestido. É por conta de marca, é por conta daquela base de dados. Tudo. Ainda mais vocês que podem usar marca. Tem um monte de sociedade médica que eu não vou falar aqui, que eu não sei qual que eu posso falar, mas assim, Otto não sei das quantas, Opto não sei do que, isso vira uma marca que pouco importa quem é o médico que está atendendo ali por trás. Você vai atrás da clínica. Então a marca vale mais do que para mim, porque o meu escritório é Araque Tomazetti Advogados Associados. Se eu saio, a marca não faz nenhum sentido, eu tô lá fora. O Araque tá fora, o Tomazetti tá fora, percebe? Mas qual que é a questão? A questão é que a gente não está equipado legalmente para avaliar isso. Então a gente tem fluxo de caixa descontado, tem uma série de questões
critérios que o perito vai eleger e que vai desagradar nós dois. Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar no contrato social qual que é o critério. Vocês têm que combinar, porque quem melhor para saber quanto que essa sociedade vale, se não vocês? Então vou pegar isso e vou colocar no contrato social, porque a lei fala que eu posso regular o que está aqui. Eu posso fazer EBITDA, posso fazer fluxo de caixa descontado considerando os últimos 3 anos, eu posso falar o que eu quiser. Por exemplo, eu tenho um cliente que não é médico, a sociedade dele é de compra e venda de perfil de Instagram. Como é que você avalia quanto que essa empresa vale? Sim. Como é que você avalia um perfil de Instagram? O que é isso? Já vieram comprar perfil meu da minha pizzaria quando eu fechei. Eu falei, faz a proposta e vamos ver se eu fico feliz, se me faz sorrir. Mas olha que interessante. Uma coisa é o empresário. O empresário fala, velho, por 1 milhão eu vendo, por 500 mil eu não vendo. Ponto. Não tem muita dificuldade. Agora, do ponto de vista de regra, porque eu vou sair da sociedade e vocês vão ter que pagar a minha parte, ponto. A questão é quanto. Então, ou você deixa, como eu falei, pré-acordado no contrato social, porque aí, meu irmão, é isso aqui, ó. Toma. Não tem discussão. A fórmula tá lá. E hoje qual que é o mais utilizado? Porque eu já vi que a gente coloca assim, a empresa dando prejuízo, amigo, não vale nada. Então você não tem nada para receber. O que é mais utilizado... vou te falar. O que é mais utilizado ou o que deveria ser utilizado? Qual que é o mais utilizado e qual que deveria ser O pessoal usado? fala balanço de determinação mais fluxo de caixa. Ponto. Que não diz nada. Você percebe? Fluxo de caixa. O quê? 5 anos para trás? Projetado 5 anos para frente? Com qual taxa de desconto? Cara, não falar, qualquer um fala. Sim. Entendeu? Deveria... Cara, o critério de avaliação de uma empresa, de apuração de haveres, que é isso que eu tô falando, ele tinha que ser caso a caso. Porque é completamente caso a caso, cara. Assim, existem sociedades de médico que a marca é mais importante. Existe sociedade de médico que o médico é importante. Vamos falar de alguém que já faleceu, que fica mais fácil. Clínica Dr. Pitangui de cirurgia plástica, de plástica. Pô, sério que se o Pitangui sair de lá, aquela marca vale alguma coisa? Você percebe? Tem algumas coisas que não fazem... A gente tem que ajustar de uma maneira diferente. Então, o primeiro grande erro quando eu vejo que a sociedade vai se desfazer é eu não tenho uma regra nem para saber quanto que essa sociedade vale, nem como que eu vou pagar. Porque se você não colocar nada disso, seja lá o que eu tenho que te pagar, eu tenho que te pagar em 3 meses. Você está levando 50% de uma sociedade que vale entre 1 e 2 milhões na cabeça de todo mundo e eu vou ter que brotar esse dinheiro em 3 meses. Entendi. Não faz nenhum sentido. Então tem que tomar esse tipo de cuidado, cara. E por fim, nessa fase da sua pergunta, questão de sucessão. Tá, então eu quero construir algo que vai perdurar além de mim. Porque, de novo, se a sociedade é Araque, Tomazetti Advogados Associados, o Araque morre, o Tomazetti morre, meus filhos vão vender o quê? Isso aqui não vale mais nada, porque as pessoas que carregavam essa sociedade nas costas morreram. É a mesma coisa uma sociedade de médicos, dependendo da sociedade. Então você tem que construir aquilo para que a clínica, então daquelas 3 pessoas, a sociedade ela se torne maior do que os próprios sócios. Isso é o que a gente chama de torná-la cada vez mais empresarial. Ao fazer isso, você tem que saber o seguinte, olha, entre nós aqui, morri, meus herdeiros entram para dentro da sociedade, isso pode, dentro das regras de vocês podem ter sócios não médicos, como é que isso funciona? Ou então não quero que entre, então a gente vai barrar a entrada de herdeiros, mas eu preciso saber quanto que vale a parte deles. Aí volta para aquela outra questão que eu falei. Aquela fórmula vai servir para calcular quanto que eles têm para receber de herança. E isso tudo, cara, é para não travar... Tudo isso que eu tô falando aqui, do primeiro comentário até o final, é porque a sociedade não pode travar. O mais comum de sociedades, não é sociedade que ficou em dificuldade financeira, é de sociedade com grana, sociedade boa, sociedade que está vendendo, sociedade que está dando dinheiro e quebra. Por quê? Porque ela fica travada. Eu quero ir para a direita, você quer ir para a esquerda. Eu quero sair, a gente não sabe quanto é que eu vou receber, eu não confio mais em você que está tocando a sociedade, então eu vou judicialmente travar a sociedade. Botar trava nessa sociedade. E como é que você evita isso? Com boas regras. Como eu falei, eu não vou tentar renegociar a regra do jogo com o jogo rodando. Não, a gente vai montar da melhor maneira possível que a gente coloque para que esses problemas surgindo, a gente já tem pelo menos assim, ou a solução ou como podemos chegar numa solução. Arbitragem, mediação, cisão forçada. Eu posso levar meus pacientes, você pode levar seus pacientes para lá, uma série de regras. Aí vem a arte do advogado de direito empresarial. É entender o seu negócio, entre aspas, melhor do que você, porque aí eu vou conseguir antecipar os seus problemas. Te perguntar sobre parcerias médicas, né? Então você está falando muito, a gente falou muito agora aqui de contratos de sociedade, né?
Eu acho que todo mundo agora já deve estar pensando, não vou abrir sociedade com ninguém, depois de tanto problema que eu apresentou. já tive esse problema, sou calejado, viu? Mas ser empreendedor é isso. Exato. Mas enfim, quais os cuidados você tem que ter na hora de formatar uma parceria? Aí eu tô falando... Pré-sociedade. Isso. Não, pode ser uma parceria, seja até PJ com PJ, ou até no sentido que no escritório de advocacia também é um pouco assim da questão de comissionamento, tudo mais, quando algum médico vai trabalhar lá. A gente teve uma conversa aqui anterior que foi com um contador. Eduardo. E aí estava falando de quanto o médico recebe ali no plantão, tudo mais. Ok. E o que você declara, quando quando ele ganha um plus, quando não ganha. Então, o que pode ter problema disso? Do cara depois sair querer adequar o salário dele, puxar? Então, cara, qual que é o problema? Também é uma característica que eu vejo muito típica de médico. O médico não querer ser contratado como seletista. E tem todas as razões. Puta, você fica impossível de pagar. Eu lembro que em 2013 eu respondi uma consulta, na época eu trabalhava num outro escritório, que eles queriam pagar cara, o salário do médico era R$100 mil, a dinheiro de 2012, 2013. O cara era um hoje, puta então... mega blaster coordenador, né? Como é que você paga isso CLT, cara? Não tem como. Aí a gente tava bolando na época, né, que eles estavam querendo. Pô, a gente tem que fazer uma forma desse cara receber, senão eu perco. Essa é uma superstar aí da medicina. Por outro lado, cara, esse cara vai me custar uma fortuna. Inviável. Era um mini hospital, assim, dava conta? Dava, mas porra, a gente vai pegar 20% do orçamento de pessoal pro cara. É muito complicado, por custo. Então é muito comum o médico aceitar receber por fora, mas tem um problema. Hoje a Receita Federal, e o Eduardo já deve ter falado muito bem disso no último podcast, ela rastreia, cara. Ela rastreia. É muito difícil você fazer o que era feito 2015 para trás. Então o que vai acontecer? Você vai ter um puta carro de um patrimônio de 10 milhões de reais declarando uma renda de 15 conto mês, porque é o que o cara joga ali por fora, tá, funciona. Então o que você tem que fazer? Você tem que aproveitar o que o direito tem e construir soluções alternativas. A parceria que você fala não é exatamente uma figura típica de direito societário, ela não existe. Entendeu? O que a gente tem são sociedades. Nesse aspecto, assim, ou são sociedades, ou eu tô te contratando. Ponto. Não tem outra forma. Ou a gente tá dividindo o risco, ou eu tô te contratando para prestar um serviço e o risco não é teu. Ponto. Qual o tipo societário que a gente vai adequar? Se a gente vai formalizar essa parceria de uma certa maneira, se a gente vai usar algum... É uma outra discussão. O cuidado que eu teria seria o seguinte, você quer constituir uma clínica que eu já atendi gente assim, clínicas que tem 20 médicos, 30 médicos, 40 médicos, e usa um tipo societário inadequado, por exemplo, sociedade limitada. A sociedade limitada, a sociedade simples, ela não serve para essa quantidade absurda de sócios, porque ela fica engessada. Por outro lado, uma sociedade anônima fica muito complexa para você trabalhar. Por que não pegar essa sociedade e fracionar em 3? Em 5 sociedades e administrar ela? Existem formatações possíveis de você trabalhar assim. Você não precisa ficar tudo com um CNPJ só. Henrique, mas é porque, no caso de médico, o convênio é com esse CNPJ, ou não sei o que é com esse CNPJ, a gente já está com esse CNPJ. Beleza, a gente pode começar a construir outras estruturas. Por exemplo, e eu vou falar isso com bastante calma, porque deu problema aqui no Distrito Federal especificamente, sociedade em conta de participação, que você tem o sócio ostensivo, vai ter o sócio oculto, o sócio participante, você já deve ter ouvido falar nisso, porque deu problema aqui. Mas deu problema porque aqui foi feito entre hospitais e médicos na pessoa física. E era para disfarçar uma relação de emprego. O cara tinha jornada, o cara tinha subordinação, tinha hora extra, tinha férias. Ele era empregado, ele era empregado, só que eu chamei de sócio. Agora, se você conseguir afastar isso, o cara é um parceiro, por exemplo. Cara, você marcou, não é que não vai ficar sem nenhum controle. Você marcou com o paciente, atende o paciente, entendeu? Você não pode ficar, né? Não é porque você não é meu empregado que você pode zoar a sociedade. Sim. Mas, assim, se o cara chegou atrasado, vamos dizer assim, não é que ele chegou atrasado, mas assim, eu não vou poder, por exemplo, vamos supor, a gente tem essa clínica, a matriz é plano piloto, tem uma filial ali em São Sebastião, tem ali no Gama. Hoje você só vai trabalhar no Gama. Tipo, se eu sou seu sócio, eu posso... Tá sendo filmado? Eu vou fazer aqui... Eu posso fazer isso aqui pra você, velho. Vai. Não vou.
Não sou seu empregado. Sim. Se você é meu empregado, eu mando, e você vai, porque eu tenho poder diretivo, percebe? Então tem algumas características, e agora de novo, dentro do direito do trabalho, que vão, não importa a estrutura societária que eu faça, vai cair. Agora, se for tudo direitinho, o cara for tratado como um sócio dentro dos limites de fiscalização que um sócio deve ter e manter com a sociedade, funciona, cara. Aí eu tenho, em vez de ter uma sociedade de 40, eu posso ter 5 sociedades ali de 8 sócios, bem mais administrável, entendeu? Uma coisa que dá para coordenar melhor, que dá para funciona. Que você falou, por exemplo, parcerias entre escritórios ou parceria entre clínicas, lembre-se, é uma sociedade. Porque eu falei, na sociedade você tem o sócio pessoa física aqui, pessoa física é a sociedade que é uma pessoa. Ora, eu posso ter uma outra sociedade onde essa aqui é uma sociedade, isso aqui é uma sociedade que são sócios dessa. Henrique, eu posso ter uma sociedade de pessoa jurídica. Isso seria como se fosse uma holding ou isso não funciona para isso? Na minha cabeça. Por exemplo, é porque holding virou um negócio meio místico, tá? Não, igual virose para médico. Tudo é virose. Já me falaram, abre uma holding e assim, se você abrir uma holding para você proteger o seu patrimônio na sociedade, pode ser melhor. Faz sentido, eu como médico, se eu estou entrando sócio numa clínica, em vez de eu colocar meu Caio pessoa física, eu colocar Caio holding, é melhor para o meu patrimônio? Não é melhor nem pior, cara, porque na verdade quando eu tava falando dessa história de você só ter um tipo de ferramenta, sabe aquela, cara, todo lugar que eu vou eu uso essa analogia. Para quem só tem martelo, todo problema é prego. O cara vai forçar holding para qualquer situação. Holding é uma sociedade, ponto. Acabou. Assim, não existe nem a tipificação holding é isso. Holding é uma sociedade. Essa sociedade pode ser dona de outras sociedades, ela pode ser dona de patrimônio, ela pode prestar os serviços de medicina, vamos dizer assim, entendeu? É só uma sociedade. Aí você me pergunta, Henrique, faz mais sentido eu participar como uma sociedade ou como pessoa física? Depende do que tem tudo para trás. Por que você fez aquela pessoa jurídica? Afinal, aquela pessoa jurídica anterior, eu fiz porque eu a uso para administrar meu patrimônio. Então significa que você colocou ela para ela não ter um risco econômico grande. Então assim, eu tenho imóveis aqui cujo risco é de um aluguel. Aí eu pego isso aqui, que é um patrimônio, e agora eu vou tornar isso vinculado a uma operação econômica que eu tenho risco, por exemplo, de uma indenização por erro médico. Sim. Que vai chegar imediatamente nesse patrimônio. Não faz sentido. Mas então eu entro com a pessoa física, não vai chegar lá? Cara, vai! Mas dificulta o caminho, né? Atrapalha. Esse que é o detalhe, cara. Essa, vamos dizer, essa mística a respeito de blindagem patrimonial que você consegue com o hold, cara, é conversa fiada. Existem pouquíssimas situações que você efetivamente consegue construir algo para, vamos dizer assim, colocar algum quebra-mola que seja de fato eficiente. Porque quando você fala para mim que você quer blindar o patrimônio, a primeira pergunta que eu vou fazer é por quê? Contra o quê? Se é contra a sua atividade médica, cara, é praticamente impossível. Por quê? Porque o seu problema se você causar por conta de um erro médico, advém de direito consumidor. Direito consumidor, faca quente na manteiga, cara. Não tem estrutura societária que proteja. Acabou. Então, se é essa a sua preocupação, não faz sentido. Não, eu quero proteger meu patrimônio porque eu tô... Se a empresa quebra, por exemplo, né? Então, vamos lá. Se a empresa quebra, o que a gente tem que fazer corretamente é pedir a falência dela, que também é uma especialidade do direito empresarial. Então eu tenho que organizar, todo mundo, cara, vai falir, que absurdo. Falência é um puta, se fosse bem utilizada e fosse bem compreendida pelo judiciário, é um puta instrumento para mitigar risco. Porra, mas eu quebrei sim. A regra do jogo é... Lembra que eu falei que a sociedade é uma pessoa com direitos e obrigações? Então, as dívidas da sociedade são da sociedade. É um problema da sociedade. Então não é porque, vamos supor, aluguei esse espaço aqui, não paguei o aluguel, massa, quem não paguei o aluguel? A sociedade, porque o contrato tá lá. Então esse cara pode ir até onde? Até a sociedade. Ele não pode chegar no meu patrimônio, a não ser que eu abra a porta para isso, sendo fiador, sendo avalista, ou cometendo determinadas ilegalidades que me deixam aberto para um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, eles vão tirar a personalidade jurídica direto em mim. Mas perceba que se eu posso fazer isso,
Tanto faz se eu tô aqui como hold, como pessoa física, subindo, descendo, não faz a menor diferença. Mas normalmente contrato de aluguel, essas coisas, eles pedem fiadores. Fiador. Você pode ter um fiador, você pode ter seguro-fiança, você pode depositar calção, tem várias formas, cara. Não é assim, entendeu? Por isso que eu tô te falando. O pessoal fala que advogado responde tudo depende, mas é porque depende mesmo. Depende do que você tá estruturando. Eu já montei estruturas para clientes meus, que a família dele tá aqui, tem uma holding abaixo delas, que toda a família é sócia da holding. Essa holding é sócia de outras 2 holdings. Essa holding de cá é só patrimônio, imóvel e tudo mais. Essa holding de cá participa de empreendimentos. Pirâmide. Então, tem N maneiras e tem várias justificativas. E eu nem falei de offshore. Acho que assim, a gente já está quase encerrando nossa conversa hoje breve, mas uma dúvida até que acho que talvez você consegue para a galera ter uma ideia. Porque o pessoal usa... Qual que é o percentual que você... São 2 perguntas. Primeiro, qual que é o percentual, né, de empresas que você vê, de médicos, sociedades, que assim, usaram um contrato básico, não gastaram e entraram assim hoje em dia? Eu tenho tantos clientes, 70% acabou dando briga para terminar a sociedade, acabar e negociar a saída. Qual que é a taxa? Deixa eu inverter. Eu acho que na minha carreira, contrato que chegou para mim, tá? Que já chegou pronto, assim, que tava assim... Não vou nem dizer que tava bom, mas que foi claramente manipulado por algum advogado, eu diria que foram 7 ou 8 explodindo. O resto é tudo contrato padrão. Porque é barato, cara. Sim, e isso dá. E todos tiveram problema, então, correto? Porque chegou pra mim, entendeu? Ninguém. Pronto. Eu não vou chegar pra você com a brutueja aqui porque eu tava. Velho, não. Ou alguma coisa foi genética, então, de origem, ou eu fiz um tipo de bobagem que é a mesma ideia, cara. Eu te diria o seguinte. Só pra você pensar, se você chegasse hoje lá no escritório e falasse, Henrique, eu quero, assim, eu vou me tornar sócio aqui, eu quero tudo os conformes, eu quero um contrato social e um acordo de sócio, isso ia sair, cara, na amizade, 20 conto. Mas na amizade, assim, tipo assim, eu vou pegar um modelo meu, vou fazer os ajustes, óbvio, porque eu vou trabalhar com o modelo só pra ganhar celeridade e te entregar. Pelo menos 20 conto. Quanto que um contador cobra? 2? Se muito? Nem isso, tem Nem contrato isso, aí de R$500, você acha? Bota no Mas chat GPT. é bom que você trouxe um número. Hoje um contrato para uma sociedade, então se você tem uma clínica aí, que tem mais de 500 mil, a maioria vai ter mais de 1 milhão, mais de 1 milhão. Os caras pagarem um contrato faz sentido. Por quê? Qual que é o gasto que esse cara vai ter depois hoje estimado? Exato. Chegou, deu pepino, não tem acordo, vai pra treta, tem que ter apuração. Qual que é o valor? Eu vou contar uma história para finalizar, até porque o nosso horário já tá acabando. Vou contar uma história que foi específico de um problema de um contrato de médicos, sociedade de médicos. Eu vou tentar, ainda mais por conta do seu perfil aqui, eu vou tentar deixar, apesar que é público, tá? Eu vou deixar o máximo para não constranger pessoas. Mas vamos supor, era um contrato de médicos, foi feito por alguém, não foi modelo, mas não estava bem feito, tá? E aí o que aconteceu? Eu não lembro quantos médicos eram, mas vamos dizer que eram 5. Eu realmente não lembro quantos médicos eram. Não lembro. Lembro a especialidade, mas não vamos entrar nesse detalhe. Cara, simplesmente o seguinte, um dos médicos foi condenado em segunda instância, ou seja, ele foi condenado em primeira instância e foi confirmado em segunda instância, por estupro de vulnerável. Assim, não sabia não. De boa. Assim, imagina, agora pensa o seguinte. Você é sócio desse cara. Esse cara é foragido da polícia. Tanto é que ele demoramos 1 ano e meio... Não, já tá preso. Tô falando na época. Demoramos 1 ano e meio para conseguir citar o cara para poder tirá-lo da sociedade. Cara. Porque o cara tá foragido da polícia. Exato. Agora, imagina você, uma sociedade de 5 médicos, com essa pecha. Como é que... Cara, quem que vai ser atendido por você de boa? Dependendo, imagina todas as especialidades médicas, talvez nem dermatologia. Cara, simplesmente não quer contato com essa coisa. Sim. Então, tudo por quê? Porque o contrato não foi pensado em algumas coisas. Daria para ter resolvido isso, assim, coisa de 50 dias. Máximo. Entendeu? Se o contrato tivesse bem feito. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: você ter uma sociedade é igual a um casamento real. Com os mesmos problemas, com as mesmas complexidade. Se vive é gente num projeto em comum
com perspectivas, expectativas diferentes. Vai dar pau se você não tiver as coisas bem estabelecidas. E um contrato que você baixou lá é o equivalente a alguém casar. Eu tenho uma religião, você de outro extremista, e a gente achar que na hora de uma decisão, por exemplo, meu filho vai poder fazer transfusão de sangue ou não vai, a gente vai chegar na boa, não vai. Eu diria que é casar em Las Vegas bêbado. Exatamente. Com alguém que assim... Você conheceu na noite. Nossa, cara, então, o que eu quero dizer é isso, gente. Sociedade é sério, as pessoas deveriam investir mais tempo estruturando a sociedade do que simplesmente, porra, bora ser sócio? Bora, gostei de você. Cara, que é isso? Você não casa assim. Muito bem. Por que você vai fazer sociedade dessa maneira? Entendeu? Então é isso, eu diria isso. É óbvio que eu tô puxando a brasa pra minha sardinha, mas olha, sinceramente, assim, eu já tenho bastante experiência. Eu não faria uma cirurgia do lobo esquerdo do meu com uma pessoa aleatória, sabe? Aquele doutor lá dos Simpsons. Porra, por que você vai puxar na moral, um contrato? Se fosse um contrato social de modelo de internet ou da própria junta comercial, que não é ruim, ele vai resolver. Você faria isso e depois você vai ter um problema com uma sociedade que vale 500, 700 pau, 1 milhão, 2 milhões, que não é difícil na sociedade de médicos, e você não vai conseguir resolver. Bom, vamos chegar ao fim aí, tempo corrido, foi muito bom, cara, obrigado pelo seu tempo, queria agradecer aqui você, audiência. Antes da gente encerrar, Henrique, compartilha com a gente onde que o pessoal te encontra nas redes sociais, você, seu escritório, para entrar em contato, pode falar. Perfeito, olha, eu fiz a minha missão transformar meu nome numa marca, então meu nome já é diferente o suficiente, né, Henrique Araque. Então, cara, onde você jogar Henrique Araque, Twitter, Instagram, Facebook, você vai me achar. E o escritório é Araque Tomazetti, é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas assim, por mim, vocês acham tudo. E eu respondo todo mundo, se tiver dúvidas, se surgiu curiosidade, a ouvir falar, por favor, só falar comigo que eu atenderei com o maior prazer. Legal. Show de bola. Pessoal, vamos cobrar então do Henrique aqui só uma coisa que, primeiro, todo mundo que vem aqui a gente pede, deixa uma frase que hoje você usa essa frase para te direcionar. A minha tá aqui. Depois eu vou deixar do Fabiano aqui nos próximos episódios, já vai providenciar. Mas qual que é a frase que te norteia hoje na sua vida profissional e pessoal? Cara, uma frase, bicho. Pomba, pegou. Teve que me avisado antes pra eu pensar melhor nessa frase. Não tem problema, se quer coisa você manda depois pra gente. Eu acho que eu vou pensar depois, mas assim... pronto. Não diria que é uma frase, mas um conselho. Não existe MBA melhor para qualquer profissional que você fracassar e doer na sua pele. Só sabe, só se prepara, só se antecipa, só investe em tudo isso que eu falei, quem sabe quanto custa. E só quem sabe quanto custa é quem já quebrou. Eu já quebrei uma vez, quebrei rude, nunca mais vou quebrar na minha vida. Foi o melhor MBA, foi o melhor curso, foi o melhor conselho que já me deram. É o conselho de mãe, quase. Não bota a mão aí, menino. Depois deixa pra ele aprender. Sabe. Exato. Como é que você explica pra criança o que é choque? Exato. Tomando, é isso. Gente, show de bola. Pra quem quiser me acompanhar, Dr.CaioPado _, não deixa de seguir aqui, compartilha o nosso podcast Café com o Doutor, a gente está aqui toda semana, Fabiano. E mande sua dúvida também, se você teve, depois dessa conversa aqui, foi ótimo, né, professor? É bom que cabeça. É didático. Exato, então teve dúvida, manda pra gente que depois a gente tira com ele, no próximo episódio a gente traz aqui as respostas, tá bom? Não deixa de seguir a gente, Café com o Doutor, em todas as redes e no Spotify, Deezer, todas no YouTube, vamos estar em tudo, gente. Obrigado, nos vemos no próximo Café com o Doutor.